Olá, meus alunos, continuamos a nossa jornada na teologia pastoral com o intuito de não só mostrar o que é o ministério pastoral, mas como prepará-los para o exercício do ministério pastoral, particularmente aqueles que têm a vocação. Mas, professor, e eu que não tenho a vocação? Você pode aprender sobre o ministério pastoral para ajudar o seu pastor compreendendo melhor aquilo que é a função e o dom que ele exerce. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que aqueles que conseguem captar isso se tornam muito melhores ajudadores dos seus pastores também. A personalidade do ministro. Entendemos por personalidade a organização dinâmica de caracteres, qualidades e pensamentos exclusivos e essenciais de uma determinada pessoa. Ou seja, é tudo aquilo que é próprio, que é peculiar, que caracteriza uma pessoa. Isso é personalidade. Vou repetir de novo, tudo aquilo que é próprio, peculiar e que caracteriza uma pessoa, isso é personalidade. E nós temos algumas qualidades que são indispensáveis ao ministro de Deus, né, cuja personalidade é fator importante para a igreja e aos seus membros em particular. Então, é importante que o ministro de Deus possa desenvolver essas qualidades, né? A sua personalidade é o seu modo próprio, peculiar, que vai lhe caracterizar. Mas existem coisas que ele precisa trabalhar, que eu preciso, que você precisa trabalhar para ser transformado, mudado, melhorado na vida da gente. Vamos ver algumas qualidades do ministro cristão. Qualidades espirituais. A primeira delas é a regeneração. Como eu posso pregar de salvação se eu mesmo não sou salvo? Como posso pregar de novo nascimento se não nasci de novo? De ser regenerado se eu não fui regenerado, não experimentei o novo nascimento, né? Então, ou seja, o ministro de Deus ele precisa ter experimentado uma transformação radical na sua vida. Essa transformação é operada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, na vida de uma pessoa arrependida. A pessoa regenerada está livre da condenação e de viver no pecado. O ministro deve ser uma pessoa regenerada para que possa falar da sua experiência e do poder salvador de Cristo Jesus para os outros. Não posso pregar que estou salvo se eu não experimentei isso. Não posso dizer que há poder no Espírito de Deus para regenerar qualquer pecador se eu não experimentei tal regeneração. Uma outra qualidade espiritual do ministro é a piedade. Ele precisa ser uma pessoa piedoso. Essa palavra ocorre 14 vezes nas cartas pastorais em 2 Pedro. É uma forma de santidade que resiste ao pecado, cultivando uma vida de oração, meditação na palavra de Deus. Uma vida pia é uma vida que foge do pecado para se santificar. Uma vida pia é uma vida de consagração, onde a oração e a leitura da palavra estão aí como a base da sua vida cristã. O homem de Deus não precisa sair da sociedade para obter uma vida piedosa, não precisa se ausentar, se isolar, virar um eremita, não. Ele, no meio das trevas, ele pode brilhar como luz. Uma outra qualidade do ministro cristão é a fé. Não é só no sentido de fé para salvação, para ser salvo, mas a fé como uma ação confiante em seu ministério. Ele vai enfrentar a incredulidade de muitos, então ele deve crer no poder de Deus. Nós vamos observar na palavra de Deus alguns exemplos, e entre eles o exemplo de Moisés. Ele precisava crer naquilo que ele estava agora dizendo ao povo. Nós precisamos crer no poder da palavra anunciada, crer nas promessas de Deus, crer na presença de Deus consigo. O ministro cristão tem que ter fé para crer. Quando eu oro por um enfermo, eu preciso crer que ele vai ser curado. Quando estou pregando que Jesus transforma, eu preciso ter fé para crer. Quando estou pregando, eu preciso ter fé para crer que a pessoa que está ouvindo será alcançada pelo poder da palavra. Então, o ministro precisa ter fé para já enxergar a ação de Deus antes dela acontecer. Outra qualidade espiritual na vida do ministro cristão é a oração. Os maiores servos de Deus foram homens de oração. A oração deve marcar o nosso ministério. O pregador deve mais orar do que qualquer outro membro da igreja. E deve ser
Sua vida de oração deve ser intensa. Seu ministério deve ser regado à oração. Ou seja, é importante. Se existe alguma coisa que é importante no ministério, isso se chama oração. Oramos tão pouco, tão pouco, tão pouco, e queremos resultados tão grandes e tão grandes. Na verdade, não haverá se não tivermos vida de oração. O Senhor foi o grande exemplo. Jesus, quando aqui esteve, foi nosso exemplo máximo de oração. Uma outra qualidade espiritual é o batismo no Espírito Santo. O próprio Jesus colocou o revestimento do Espírito Santo como uma experiência indispensável na vida do ministro. Em Lucas 24, 49, ele vai dizer: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Ou seja, o próprio Jesus estabeleceu como critério para os seus apóstolos o batismo com o Espírito Santo. E ele não abriu mão desse critério. É muito importante que o pastor seja batizado no Espírito Santo. Isso não é uma experiência na vida do pregador, mas esta é uma vida diária e renovada, de renovo constante. Não é apenas um momento na vida do pregador, mas precisa ser constante. Isso é importante. Muito bem, são qualidades espirituais que o ministro precisa desenvolver. Mas, na sua personalidade, o ministro cristão precisa também desenvolver qualidades morais. E entre elas eu quero destacar algumas. Qualidades morais tais como a sinceridade. Essa palavra vem de sincero, sem cera, sem máscara. Qualidade de alguém que é autêntico, sempre. Ou seja, nas suas atitudes, nas suas palavras. Todos os crentes devem ser sinceros. Muito mais o ministro de Deus no seu relacionamento com os membros da igreja, com a coletividade, com seus colegas de ministério e com o próprio Deus. A sinceridade é qualidade moral que o líder cristão, o ministro de Deus, precisa desenvolver. Uma outra qualidade moral é a humildade. A tentação acompanha o sucesso. O ministro é tentado a exaltar-se quando o seu trabalho ou pregação alcança o sucesso. Então é importante nós entendermos, né, que a humildade não é simplesmente uma qualidade de alguém que é desprovido das coisas. Não. Você pode ter muitas coisas e ser humilde. Você pode ter muitas coisas, desenvolver a humildade e ser uma pessoa humilde. Você pode não ter nada e ser orgulhoso e arrogante. O Dr. Bisher conta que alguém veio, logo após um sermão, lhe dizer: o senhor é o homem mais ilustre que eu conheço. Ele, porém, prontamente respondeu, não com grossura. Ele não falou como alguém diz, já me falou a mesma coisa. Não, ele não falou isso. Como um determinado pregador que, achando que seria muito espiritual se ele dissesse isso, né? Quando alguém lhe deu um elogio, ele diz: eu sei, o diabo me falou a mesma coisa. Não. Na verdade, o Dr. Bisher, ele respondeu à pessoa quando ela disse: não, você é o senhor é a pessoa mais ilustre que eu conheço. E ele respondeu: mas o senhor esqueceu-se da sua própria pessoa, você é mais ilustre. Ou seja, o homem de Deus deve ser humilde, humilde como Jesus. Grande é o galardão da humildade. É uma coisa que a gente nunca pode perder. Se não tem, precisa ter, e se tem, não pode perder, é a humildade. Uma outra qualidade moral é a abnegação. Trata-se de um tipo de renúncia, você abrir mão de alguma coisa em favor de outras pessoas. O apóstolo Paulo foi exemplo de abnegação. No ministério pastoral, ele abriu mão de receber salário na cidade de Corinto para poder não ter nenhum empecilho, ninguém dizendo que ele estava fazendo para obter algum tipo de benefício. Abriu mão em favor dos irmãos de Corinto. No ministério pastoral há momentos em que a abnegação, que abrir mão de alguma coisa, custará um alto preço. Mas o homem de Deus, ele precisa ser abnegado. Sempre há um prêmio pela abnegação. No reino de Deus ninguém perde por ser abnegado, não. Uma outra qualidade moral é a honestidade. Honestidade nas suas finanças, no dinheiro que lhe é confiado, nos seus compromissos, ou seja, honestidade no seu falar, no seu agir.
O ministro de Deus precisa ser irrepreensível, um homem e uma mulher sem repreensão. O caráter deve servir de exemplo para o rebanho. E essa foi uma grande preocupação de Paulo, a honestidade, não enganar ninguém, ser honesto. Isso deve ser virtude de todo cristão, mas ainda mais do ministro do Evangelho. Uma outra qualidade moral é o otimismo. Essa deve ser uma qualidade a ser desenvolvida, não é? Ou algo natural, ou através da fé. O ministro precisa ser otimista. As pessoas na igreja olham se o pastor realmente é uma pessoa otimista, porque tem muita gente que, na verdade, contagia pelo seu pessimismo. Nunca acha que vai conseguir alguma coisa. Então, esse pessimismo pode ser contagiante. Assim como o otimismo é contagiante, o pessimismo contagia. Quando o povo de Israel começa a murmurar, e logo contamina todo mundo. Porque quando um começa, logo os outros são contaminados. Por isso o ministro tem que tomar cuidado e deve desenvolver esse otimismo, né? Quando as pessoas dizem, não vai dar, nós vamos conseguir. Sempre tem alguém dizendo que não vai dar, sempre tem alguém dizendo que é impossível, sempre tem alguém dizendo que já foi tentado e não funcionou. Por isso o ministro precisa ser otimista, né? Vimos isso lá em André, quando ninguém mais apresentou solução. O André apresentou 5 pães e 2 peixinhos, embora um tanto quanto ele também estava desacreditando que aquilo pudesse ser suficiente, mas pelo menos ele com um pouquinho foi otimista, apresentou o menino a Jesus, né? Com seus 2 pães, com seus 5 pães e os 2 peixinhos, né? Uma outra qualidade moral é a seriedade. É o contrário de leviano. Ser sério é o contrário de leviano. Um pouco de humor é aconselhável, faz parte de uma personalidade normal. Mas o servo de Deus tem que agir com seriedade no tratamento de assuntos da igreja. Problemas dos membros, no relacionamento com os demais da comunidade. Então tem que cuidar para não ser uma pessoa que não é levada a sério, que está sempre brincando com tudo, tirando sarrinho, chacota das pessoas, brincando com o problema dos outros. O ministro não pode agir assim. Ele tem que agir com seriedade. Não significa que ele tem que estar sempre carrancudo, de cara fechada e amarrada, não. Há um momento para tudo, ele precisa compreender isso. Tem obreiros que não aprenderam isso até hoje, né? Que há um momento certo para todas as coisas, e tem certos tipos de brincadeira que não se faz. Também a paciência é uma outra qualidade moral. Esta palavra paciência no original significa ficar debaixo de carga. Paciência é uma qualidade indispensável ao agricultor, também a todas as pessoas que aguardam o resultado do seu trabalho. Ser paciente significa não ser imediatista. Este é um dos grandes problemas de muitos líderes cristãos. Querem fazer as coisas para ontem. Aliás, alguns querem que a igreja cresça de uma forma sobrenatural, do dia para a noite ou da noite para o dia, porque não tem paciência de semear, de regar e de esperar. E é preciso a gente entender isso, querido aluno, a importância de ser paciente. Tem coisas que vai demorar um pouco mais para produzir, mas a gente precisa ser paciente. Passamos pela prova com paciência. Aliás, o ministério pastoral exige muita paciência. As qualidades físicas do ministro de Deus. Ele precisa cuidar da sua saúde. É fator importante. A gente é templo do Espírito Santo. Como a gente precisa ter cuidado da saúde? Às vezes somos relapsos em relação a isso. Mas como nós queremos ser exemplo para os outros, precisamos cuidar bem deste templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Ter um tempo, né, para estar cuidando da saúde, né? Nós vamos encontrar pessoas que ao longo da história da igreja achavam que o corpo era mau, e então se autoflagelavam, como Simeão, o estilista, que ficou debaixo ou em cima de um poste durante anos, ou outros que se flagelavam, ficando até altas horas da madrugada se penitenciando, dormindo no chão frio ou em outras circunstâncias tão precárias, achando que assim se estava de alguma forma alcançando
uma santidade maior. Não, estava muitas vezes jogando fora a própria saúde. Então o ministro cristão precisa cuidar da sua saúde. Uma outra qualidade física é a aparência. Não convém ao ministro de Deus ser um santo medieval, maltrapilho, descuidado na higiene pessoal. Não, isso pega mal. O ministro de Deus representa a comunidade, um pastor representa o seu rebanho. Então você tem que cuidar da sua aparência. Não é? Se você gosta de usar barba, use-a bem aparada. Se você não usa barba, então não fica com aqueles fios espetados, vai lá e faz a sua barba direitinho, anda com a sua camisa limpinha, passadinha, seu sapato limpinho, sem sujeira. É importante cuidar da aparência. Afinal de contas, você é embaixador do reino de Deus. Afinal de contas, você representa um grupo de pessoas. Eu, particularmente, não gostaria de ser representado por um lambão, por alguém relaxado, que descuida da sua aparência e é um mau exemplo em termos de asseio na sua vida. Então, roupas limpas, sapatos bem alinhados, cabelos alinhados, corpo limpo e sadio, isso é muito importante. Boa dicção. O ministro de Deus tem que cuidar também, uma outra qualidade física. O pregador não precisa ser um mestre da fala, mas ele precisa sim saber usar bem a sua voz, pronunciar bem as palavras. As leis da acústica revelam que não é possível perceber distintamente mais do que 4 sílabas em um segundo. Então, a boa dicção compreende com a pronúncia correta das palavras, a intensidade da emissão da voz, que depende do tamanho do espaço onde você está falando, o número de pessoas, enfim. A inspiração do servo de Deus não deve sacrificar a recepção da mensagem por parte dos ouvintes. Uma voz alta e não gritada, uma voz modulada e não só com uma altura, uma voz clara e não rouca. Tudo isso seria aconselhável ao pregador da palavra de Deus, para que aqueles que ouçam possam entender que se você não consegue falar uma palavra, use outra. Se você não consegue dizer Bíblia e fala Bíblia, então fala a Escritura, a palavra de Deus, usa outros termos, mas desenvolva uma boa dicção. Uma outra qualidade física é uma boa visão. Não é agradável um pregador da Bíblia não enxergar bem e ficar lendo errado, engolindo palavras. Uma boa visão vai te ajudar a fazer uma boa leitura. Muitas vezes, pessoas que leem mal porque não estão enxergando bem e não se atentam para procurar um oftalmologista e resolver esse problema. Então, é importante ter uma boa visão. Uma boa audição também, qualidade física. Temos aparelhos para surdez, se você não está ouvindo bem, né, procure corrigir isso. Né? Ou seja, evite atitudes desagradáveis quando você está conversando com membros ou numa reunião da igreja. Qualidades intelectuais, então vimos espirituais, vimos a saúde, né, do ministro cristão, e ele precisa também desenvolver qualidades, né, não só espirituais, morais, sua saúde, mas também as qualidades intelectuais. Ele precisa ter capacidade de conhecimento. O ser humano é o único que pode conhecer significativamente as coisas. Há pessoas dotadas de capacidade maior para receber e conhecer as coisas, para perceber as coisas. Outros estão um nível abaixo e outros estão, né, são anormais. Mas o pregador deve ser capaz para conhecer e desenvolver a sua capacidade de percepção, conhecimento secular, bíblico. Um homem contrário ao conhecimento intelectual e bíblico não é recomendável ao ministério. É preciso buscar o desenvolvimento intelectual. A leitura ajuda muito nisso, você ser um observador ajuda muito nisso, mas precisa ter o conhecimento, a capacidade de conhecimento. Imaginação criadora. Deus capacitou os homens com a imaginação criativa. Pensam, imaginam e descobrem coisas. A mensagem do pregador não é produto da sua imaginação, mas com ela pode ordenar os pensamentos, apresentar ilustrações, levar as pessoas a estar com elas, né, naquilo que ela está falando. Com a sua imaginação ele consegue arrebatar o seu auditório
para estar com ele naquilo que ele está falando. Jesus fazia isso com seus métodos de ensino, isso era muito interessante. Uma outra qualidade intelectual é a capacidade de resolver situações novas, ou seja, aquilo que de repente surge, e aí é com esse desenvolvimento intelectual que se alcança a capacidade de resolver essas situações novas, né? Aquilo que surge de repente, que exige calma e prudência do ministro, mas que em alguns momentos exige também uma tomada de decisão rápida e que disso depende, né, aquele momento e aquela circunstância. Capacidade cultural e bíblica, o conhecimento cultural do seu povo, da sua região, conhecer os costumes, os personagens da história, favorecem muito o pregador e principalmente o líder cristão. Então, o pregador, o cristão, o líder cristão, o ministro de Deus, precisa ter um farto conhecimento da Bíblia, um panorama geral do livro, né? E também precisa conhecer de uma forma geral o lugar onde está, sua cidade, seu povo, sua cultura, para poder, de alguma forma, inserir o evangelho no meio onde ele está. Então, na verdade, meus queridos, Jesus, ele usou humildes pescadores, mas que tinham também capacidade de aprendizagem, tanto é que aprenderam, né? Jesus não olhou para a sua qualidade intelectual apenas, mas do seu potencial para desenvolver essa intelectualidade. E eles acabaram sendo grandes instrumentos de Deus. Então é muito importante. O ministro de Deus precisa ser uma pessoa de personalidade desenvolvida e desenvolver qualidades espirituais, morais, físicas e também qualidades intelectuais. Amém? Muito bem. A função do ministro. Qual é a função do ministro? Nós vamos estar agora conversando um pouquinho sobre isso. Nosso estudo já vimos que o ministro é uma pessoa chamada por Deus, ele tem uma personalidade e deve desenvolver qualidades. E agora a sua função, qual é? Bom, eu vi que eu preciso ter um chamado, desenvolver qualidades na minha personalidade, mas agora e a função que eu vou desenvolver? É isso que eu quero que você então entenda um pouquinho. A função do ministro são duas. Primeiro, a função dele como líder e a função dele como pastor. Pastor e líder são coisas distintas, né? Líder e liderança, o que é isso? Líder é aquele, vamos ver aqui algumas definições. Líder é aquele que, em uma dada situação social, influencia por suas ideias e ações o pensamento e atitude dos outros. Jorge Beal disse isso. Líder é alguém que influencia por suas ideias e ações os pensamentos e atitudes dos outros. No dicionário de sociologia, nós vamos ter a definição de liderança como, né, o controle interno e a representação externa de um grupo por um ou alguns de seus membros. No Caldas Aulete, o dicionário, nós vamos ter a definição de liderança. Liderança é a função do líder e compreende o domínio por este exercido e que os seus liderados aceitem. Também vamos ter, né, por Álvaro Moitinho, a seguinte definição: estamos liderando quando fazemos executar o que desejamos, pela forma que desejamos e obtendo os resultados que desejamos, conseguindo, entretanto, que os executantes também desejam tudo isso. Ou seja, levar as pessoas a desejar o que você deseja também. E Paul Pigorchega diz o seguinte: liderança é um processo de estímulo mútuo pelo qual, por meio de ações recíprocas, bem-sucedidas, as diferenças individuais são controladas e a energia humana que delas deriva encaminhada em benefício de uma causa comum. É estimular mutuamente e conduzir, ou seja, canalizar as potencialidades das pessoas. Muito bem. Então, a função do ministro como líder, né? É importante destacar a importância do líder, né? Desde os primórdios da civilização, nenhum grupo atingiu seus verdadeiros fins sem liderança. Sua importância se manifesta da seguinte forma: um bom líder aumenta o prestígio do grupo. Geralmente, nós achamos que determinado povo, determinado país, determinado grupo
é inferior exatamente por conta dos líderes que estão dominando aquele povo. Infelizmente, um bom líder aumenta o prestígio, mas um mau líder também, né, desprestigia aquele grupo. O empreendimento do grupo torna-se mais estável sob a liderança de um bom líder. Então, olha aí a importância, né? A estabilidade, o prestígio, o altruísmo se desenvolvem. Um grupo bem liderado tem mais facilidade de desenvolver a sua capacidade de altruísmo. A ação de um bom líder proporciona ao grupo a possibilidade de aumentar o número dos seus componentes. Um bom líder coordena os interesses individuais dos componentes do grupo, encontrando uma solução harmoniosa e de proveito para o grupo. O trabalho de equipe é mais fácil num grupo que tem um bom líder. Olha a importância do líder, meu amigo, meu querido aluno, minha querida aluna. Viu como é importante? Muito bem. Agora, ser líder não é o mesmo que ser um pastor. Tem pastores que não têm, né, na verdade, uma qualidade exponencial de liderança, embora precisem desenvolver isso, porque ele está à frente do rebanho e precisa conduzir o rebanho. Mas a função agora do ministro como pastor, o ministro não necessita ser necessariamente um bom pastor, porém um pastor tem que ser um ministro de Deus. Isso é importante, um servo do Senhor. É importante. O que é a função pastoral? É a atividade de um homem vocacionado para o ministério no pastorado de uma igreja. Isso é a função pastoral. A palavra pastor vem de poiner, que sugere um guia, protetor, apacentador, alguém que cuida do rebanho, que neste caso é a igreja de Jesus. Tá bom? Qual a importância da função pastoral? Cada um tem uma função específica no reino e todas são importantes. Gosto por demais da analogia que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12, onde ele fala do corpo e seus diversos membros. Assim também não existe membro mais ou menos importante, mas é importante descobrir, né, qual é o valor da nossa função, do nosso dom. A importância da função pastoral é grande no plano divino, porque é necessário alguém para cuidar do rebanho, os crentes da igreja. Em segundo lugar, é importante porque é necessário alguém conduzir, cuidar e conduzir. Mas não só isso, também é preciso alguém que tenha iniciativa, que vá à frente do grupo. Então, é importante isso. A Bíblia mostra que o Senhor é o pastor e, como tal, alimenta, cuida, orienta e protege o seu rebanho. O Salmo 23, João 10, Amós 3, 1 Coríntios 15, de 3 a 7, vai nos mostrar aí essa importância do pastor alimentar, cuidar, orientar e proteger o seu rebanho. Jesus é tudo isso porque ele é sumo pastor das nossas almas. Quais as qualidades necessárias para a função pastoral, além das qualidades do ministro que nós já desenvolvemos aqui? Bom, o pastor, para desenvolver as suas funções, ele precisa, acima de tudo, amar os membros, amar as suas ovelhas, amar a igreja sem qualquer distinção. Um pastor não pode fazer acepção de pessoas. Este é um bom dizimista, esse é mais importante. Não. Aquele que é dizimista, aquele que não é, que é infiel, preciso amá-lo também. A criancinha e o ancião, eu preciso dar atenção e amá-los. Abnegação em seu trabalho é outra qualidade necessária para a função pastoral. Abrir mão dos meus interesses em favor dos outros. Conhecimento das ovelhas, conhecer as qualidades de cada uma, seus problemas, seus planos e tudo mais. Ter coragem para enfrentar as feras do rebanho. Tem aqueles que são, na verdade, mais bode, mais cabrito do que ovelhas. Mas a gente precisa desenvolver também um amor igual por estes. Jesus não deixou de amar o Judas que o traiu em nenhum momento. Em nenhum momento Jesus deixou de amar aquele homem, embora sabendo que ele o trairia. Então a gente precisa amar independente do que as pessoas fazem conosco.
Desejo de apacentar com zelo o rebanho de Deus é outra qualidade necessária. Você tem que desejar, né, apacentar com zelo as ovelhas. O uso da autoridade na função pastoral. Muita coisa desagradável pode acontecer em nome da autoridade pastoral. Cumpre ao ministro saber o que significa autoridade e como usá-la. O que é autoridade? É o direito de dar ordens e o poder de fazer obedecer. Fayol define assim. Já dizia Cícero, ninguém tem a obrigação de obedecer àquele que não tem o direito de mandar. Só há autoridade quando alguém com direito use e seja reconhecido pelo grupo. Eu costumo ensinar que a autoridade a gente não impõe, a gente conquista. E como a gente conquista? A gente conquista pelo exemplo. Dessa forma se conquista a autoridade. Embora eu esteja investido numa posição de autoridade como pastor, não sou, na verdade, o dono do rebanho. Então eu preciso ter cuidado e entender que essa autoridade deve ser exercida com sabedoria e, acima de tudo, conquistada pelo meu exemplo. O que é autoridade religiosa para algumas denominações? No catolicismo, né, a autoridade suprema sobre a igreja é o Papa. Né? Desde o Concílio do Vaticano de 1870, o Papa é infalível, então ele possui a autoridade suprema da igreja. No anglicanismo, a autoridade reside no arcebispo, no âmbito geral, e no bispo, num plano regional. Presbiteriano, o presbitério é a autoridade sobre as igrejas. No meio dos batistas, a autoridade reside na igreja local. O pastor não é autoridade em virtude do seu cargo, mas não possui, ele é autoridade, melhor, em virtude do seu cargo, mas não possui o domínio sobre a igreja, porque a igreja é soberana. Ele tem a autoridade da função, a autoridade bíblica, a autoridade espiritual, mas a igreja é soberana. Em que consiste, então, a autoridade pastoral? Não consiste em ter autoridade sobre a igreja impondo a sua vontade, mas em ser uma autoridade em virtude da sua vida consagrada, seu bom exemplo, sua personalidade, sua chamada divina, sua fidelidade à palavra de Deus. É isso que o torna uma autoridade respeitável. É o que eu estou dizendo. Estou falando que a autoridade se conquista, não se tem, se é em virtude da vida consagrada e do exemplo. Então é importante, tem alguns textos aí que você tem na sua apostila, à sua disposição, e também na tela você tem esses textos aí para você acompanhar, verificar, estudar. O estudante de teologia não pode ser preguiçoso. Se você tem preguiça de abrir a Bíblia para ler textos bíblicos que embasam aquilo que você está aprendendo, para mostrar para você que é verdade, aliás, se você for só na minha conversa, você não serve para ser um pastor, porque o pastor é aquele que examina, tem que ser bereano. Eu estou falando e você está lá na Bíblia olhando se é assim mesmo. Tem que observar o que a Bíblia diz para ser um bom obreiro. Não esqueça disso. Amém? Nós vamos parar agora nesse momento, nessa segunda etapa, e já voltamos, continuando a nossa jornada pela teologia pastoral.